lidar com a dependência emocional diz respeito a entender como 5 tipos de comportamento, 5 pilares por trás de um relacionamento precisam estar bem estruturados para que o relacionamento flua e seja tão positivo quanto possível para você e para outra pessoa. De uma tal maneira que vocês fiquem juntos por um longo período, aproveitem, cresçam juntos num equilíbrio dinâmico e feliz. Quais são as 5 classes de comportamento que aparecem? A primeira classe que a gente em terapia vai tentar notar é o que a gente chama de comportamentos de comunicação de necessidades. É comunicar o que a gente precisa, tudo que diz respeito à categoria da comunicação entre cada um precisa num relacionamento ou gostaria. Aqui entra a capacidade de fazer pedidos, entra a capacidade de aceitar pedidos, entra a capacidade de dizer não para pedidos também, do outro lado. Toda aquela capacidade de ser você no relacionamento também, comunicar o que é importante para você. É muito comum que em casos de dependência emocional, ou a pessoa não diga o que ela quer, não comunique o que é importante para ela, ou ela comunique o tempo inteiro e não saiba aceitar que a outra pessoa pode não querer e coloque a outra pessoa numa posição que está sempre aceitando e fazendo o que você quer. Quando a gente fala de comunicar necessidades aqui, tem a ver com ser capaz de dizer o que é importante para você no relacionamento, ser capaz de comunicar o que você gostaria, ser capaz de identificar o momento certo de fazer isso. Às vezes são discussões bem mais complicadas de comunicação de necessidade que dizem respeito a ajuste da vida sexual de vocês, ajuste dos planos de vocês de vida, do tipo de vida que vocês querem levar, mas diz respeito a identificar o momento certo de fazer e também comunicar isso de maneira delicada, não impositiva, mas ao mesmo tempo deixando claro que isso é importante. Você precisa não só ser capaz de comunicar o que você quer, o que você precisa num bom momento, como também perceber se o outro não está comunicando, perceber se o outro não está exercendo a vontade dele nunca, fazendo os pedidos que são importantes para ele. Porque é isso que vai fazer com que o relacionamento seja fértil para os dois. Observem se vocês estão conseguindo comunicar as necessidades e os pedidos do que é importante para você, se a outra parte está conseguindo. Se você não está conseguindo, note que não está conseguindo. Pensem sobre isso, porque isso tem muito a ver com a dependência emocional e com a ansiedade, certo? Essa é a primeira categoria dos nossos pilares dos relacionamentos. O segundo pilar, que a gente como psicólogo chama de comunicação bidirecional. Comunicação bidirecional diz respeito a ser capaz de dar feedback um para o outro e conseguir coordenar a dança que é um relacionamento cada vez melhor, de tal forma que vocês pisem cada vez menos no pé um do outro. É muito comum que na dependência emocional a gente assista outras pessoas fazerem coisas que a gente não admiraria, a gente acha que estão erradas com a gente e com os outros e não diga nada. Que a gente tolere atitudes que a gente não gosta e não diga nada. Não imponha limites, não dê feedback, sequer diga o que está acontecendo. Assim como é comum que a gente também reaja de maneira extrema ao feedback da outra pessoa. De que maneira a gente costuma dar esse tipo de feedback? A gente dá esse tipo de feedback falando muito do comportamento. Tem a ver com o modo de agir e com o quando agir. Observem se isso está funcionando bem na relação de vocês, porque são esses ajustes no voo e ao longo da vida de vocês de passarinhos que vão fazer o relacionamento fluir bem e a dependência emocional diminuir. E boa parte da dependência emocional vem da insegurança de não saber se o relacionamento está indo bem ou não. Quando a gente analisa esses pilares e vê que tá bacana no primeiro, tá bacana no segundo e com sorte tá bacana nos outros 3, a gente percebe que não tem tanto pra temer. Tá tudo bem com o nosso relacionamento. Então também é um pouco para dar um critério para vocês do que pelos olhos da psicologia significa estar num relacionamento que funciona bem e que é saudável, certo, galera? Vamos para terceira categoria, terceiro pilar. O terceiro pilar tem a ver com conflito. Relacionamentos em que não existe nunca nenhum tipo de conflito em discordância, e nem a ser relacionamentos em que uma das partes está se apagando, o que é muito comum em dependência emocional, porque conflito é parte da vida, discordância é parte da vida. Vocês, de repente, não fecharem em algum assunto é parte da vida. E aqui em conflito, a gente não fala só de briga, a gente fala também de negociação, de verdade. Então, pensem só, a gente negocia o tempo todo, né? Ao estar negociando, a gente muitas vezes entra em conflito. Quando os conflitos não funcionam bem, o que tende a acontecer é que eles sejam evitados até que eles se tornem conflitos enormes. Conflito, então,
Então, vai ser algo que a gente muitas vezes vai fugir na dependência emocional, ou vai pesar tanto sobre a outra pessoa porque a gente se sente inseguro quando o conflito aparece, que a gente vai fazer a outra pessoa nunca procurar o conflito e sempre aceitar o que a gente quer. Eu acho muito importante que vocês vejam que tem esses dois lados da dependência emocional. Tem o lado de quem, por dependência emocional, aceita tudo que o outro quer. E tem o lado, muitas vezes, de quem, por dependência emocional, mesmo sem querer, não é por mal, mas interpreta qualquer discordância como um sinal de que o outro não ama e hiperreage, fazendo com que o outro, da sua parte, também evite entrar em conflito, evite comunicar, evite várias coisas, tá? O problema de você nunca ir para conflito é que, como você nunca se expõe às emoções, que nem a gente fala na ansiedade, elas nunca vão baixar. Então, entenda que não tem como apagar as emoções também direcionam você, mas tem como regular elas e escolher entrar nos conflitos ou nas discussões em que você realmente acredita que valem a pena. Tá? E muitas vezes, vocês viram, né, que a gente falou lá no início de comunicação de necessidades, as comunicações de necessidade vão gerar conflito, porque às vezes as necessidades não se batem, né? Muitas vezes o conflito não existe porque um dos lados não comunica a necessidade. Quando a necessidade começa a aparecer, obviamente a gente tem que lidar com o conflito. E eu vejo que muitas vezes a dificuldade de lidar com o conflito, muito mais com a emoção do conflito do que propriamente com a maneira de lidar, acaba fazendo com que muita gente não comunique necessidades também. Beleza. O quarto pilar, galera, é um pilar um pouquinho diferente, tá? Ele diz respeito à capacidade de criar intimidade e de se abrir com o que está sentindo, com a própria história. É muito normal que casais em que um dos lados tem dependência emocional, ou os dois têm dependência emocional, acabem não desenvolvendo essa parte de intimidade e abertura. No longo prazo, quanto mais intimidade você desenvolve com outra pessoa, quanto mais abertura para ser você mesmo, para comunicar suas necessidades, para dizer o que você pensa, etc., para expor as suas emoções, melhor o relacionamento funciona. Muitas vezes, por dependência emocional, duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa não se abre com medo de ser julgada e pensa assim, nossa, mas ela é tão legal e descolada. Se ela souber que eu adoro ficar lendo mangá e vendo desenho animado de criança, ela vai me achar um idiota, um cara imaturo e não vai querer ficar comigo. E você esconde uma parte da sua vida. Como pode acontecer que, por insegurança e outras coisas, você se abre muito rápido no início dos seus relacionamentos de dependência emocional e aquilo passa do limite para o momento de intimidade em que você tá. Vai para um excesso. Regular esse ritmo, garantindo que existe uma reciprocidade na abertura e que ela é uma abertura gradual. Você começa com coisas menos íntimas, mais tranquilas e vai expondo coisas mais e mais íntimas da sua história e se abrindo, vai dar a solidez de um relacionamento em que lá pelas tantas vocês se conhecem. Também você já não tem muito medo de dependência emocional ou de outras coisas. Isso é um processo delicado. Precisa ser feito de maneira delicada, né? Porque senão a gente assusta outra pessoa ou deixa de ser quem a gente é. E como eu falei antes, cansa a gente. Mas no geral, se não existe um ambiente de intimidade e abertura no relacionamento, é muito comum que a dependência emocional apareça ou que ela mantenha essa situação, porque você não sabe de verdade o que está acontecendo se não tem intimidade. Ela é muito importante criar esse ambiente sólido, porque é ela que vai criar entre vocês um mundinho que é só dos dois, né? Um mundinho próprio, né? Que a gente vai construindo juntos. O quinto pilar que a gente tem aqui e que muitas vezes está relacionado a dificuldades de relacionamento é como a gente experimenta e expressa as nossas emoções. E por que são duas categorias? Porque experimentar as emoções diz respeito a como você sente e o quanto você é capaz de reconhecer e conhecer se a emoção está sendo útil para você no momento. Então, por exemplo, exemplos de medo de se abrir, medo de pedir, medo de outras coisas. Você está experimentando esse medo em situações assim? Você está notando que é medo? Como é que você experimenta esse medo? Ele aparece como um aperto na boca do estômago, ele aparece como um suor frio, ele aparece como uma ansiedade extrema que faz você não conseguir nem falar e se articular. Como é que o medo está aparecendo? Essa é a parte da experiência para você. A parte da expressão é quando você está comunicando para o outro que isso está acontecendo e quando você não está comunicando. E o que está acontecendo com você? Às vezes tem casais em que, por dependência emocional, um dos lados fica muito brabo, mas não demonstra nada. A experiência de brabeza tá ali, mas não existe nenhuma expressão emocional em situações em que estar brabo seria útil para resolver o conflito. Por exemplo, o outro pisou feio na bola, você ficou super braba e
você olha pra ele e diz assim, não, meu amor, eu tô brava, mas tudo bem, já passou. A tendência é que isso não deixe uma lição clara de que aquilo não ficou legal pra você, que você se incomodou e de que aquilo fez mal pra você. Saber quando experimentar e quando expressar é importante. Por exemplo, tá? A gente não tem controle sobre a experiência direta, ela aparece. A gente pode se treinar para entender que emoção a gente está experimentando, a gente pode se treinar para fazer um relaxamento, uma respiração diafragmática, para que a experiência emocional fique menos intensa, mas a gente pode sim aprender quando vale a pena expressar a emoção e quando não vale a pena naquele momento. Quando você ficou muito braba e triste porque ele fez algo que o seu ex-namorado fez e que na verdade nem é tão grave, mas que lembrou você lembrou que quando seu ex-namorado desmarcou o passeio de vocês de final de semana porque um amigo estava de aniversário, foi logo antes dele trair você com aquela sua outra amiga, lembra? E aí o seu atual diz assim, olha meu amor, esse final de semana eu vou ir num aniversário de um amigo meu, é um amigão, enfim, até queria estar contigo, mas eu preciso ir. E aquilo gera em você uma tristeza extrema e uma raiva, você pode ter a experiência sem ter a expressão completa disso, sem olhar pro seu namorado, puta da cara, ou se fechar triste de uma tal maneira que a cesta de vocês é horrível, que ele tá indo fazer alguma coisa. Você pode aprender a sentir, reconhecer, sem expressar, porque aquilo não é tão útil naquele momento. Você pode aprender a olhar outra pessoa e ver se ela tá expressando. E se ela nunca expressa, o que será que tá rolando? Você pode perguntar pra ela como ela tá experimentando e ver se o relacionamento tá indo. Isso também vai ter a ver com abertura e intimidade, à medida em que vocês vão conseguindo expressar mais essas coisas. Vocês vão notando melhor quando uma carinha fechada, um jeito de falar significa alguma coisa e vocês resolvem o conflito antes, ou comunicam a necessidade antes, ou dão feedback antes. Entenderam? Os 5 pilares, eles estão muito relacionados. Eles têm tudo a ver com conseguir botar de pé um relacionamento saudável e ver na vida prática que o seu relacionamento é saudável. E a dependência emocional pode até estar lá, e você está sentindo ela por um tempo, mas à medida em que o relacionamento vai ficando mais saudável, ela não faz sentido e tá tudo bem. Entenderam a lógica da coisa toda? Eu espero que isso tenha dado para vocês uma visão do que faz um relacionamento funcionar. E como tarefa de casa, vocês avaliem o seu relacionamento ou relacionamentos passados nesses 5 eixos. Como é que estavam as coisas? Estava funcionando? Não estava funcionando? Estava demais? Estava de menos? Os dois estavam conseguindo o que eles queriam? Como é que era o conflito? Como é que era a intimidade e a abertura? Como é que era a experiência de expressão emocional? Certo? Queridos, foi um prazer estar aqui com vocês e eu desejo para vocês ótimos relacionamentos, ótimas relações. Com isso eu me despeço de vocês, galera. Beijão e até a próxima.